Então, mas não é só da Hiperbórea isso daí tá no Espiritismo, isso aí tá no Chico Xavier, isso aí tá no Edgar Armon, isso aí tá na Teosofia da Madame Blavatsky, isso aí tá no Vale do Amanhecer da Tia Neiva, isso aí tá praticamente em todas as escolas espiritualistas, não é uma exclusividade dos hiperbóreos. Até porque a cultura inca, ela foi descoberta pelos espanhóis, nem tem relação com essa cultura indo-ariana. Então, segundo os incas, a humanidade nasce no lago Titicaca, e eram loiros, né, de olhos azuis e barba ruiva. Era o deus Viracocha. E aí ele vem com a sua irmã, que representa a lua. E aí eles se casam e começam a dinastia Inca. Isso é a cultura Inca, entendeu? E aí eles são brancos e eles começam a se casar entre os irmãos. Então os Incas é somente a elite. O império, na verdade, chama-se Tahuantinsuyo. Então quando os europeus chegam, eles relatam isso, que esse povo que era a aristocracia Inca, eles eram claros, né? E haviam mulheres, inclusive, de olhos azuis. E aí é onde vem também a origem das Amazonas, tudo isso é em relação a esses relatos dos espanhóis. E tem relatos, inclusive, de índios brasileiros, de tribos, loiros, tribos na Amazônia. Aí é onde vem as terras internas, né? As terras subterrâneas, que é Acacor, Acarrim e Acanes, que são as terras que ficam na Amazônia, de índios loiros, onde os nazis vieram, né? O Hitler mandou aqui uma expedição que desapareceu na Amazônia. Isso aí há esses relatos também. E esse pessoal, inclusive, eles vieram tomar o Daime. Teve o pessoal do NS, tá? Eu sou do Daime, tem relatos, tem fotos, o pessoal da Alemanha que veio tomar o Daime no Acre com o Mestre Irineu. E isso veio também dos Incas. E aí você tem a tribo Quechua. Qual que é o símbolo dos Achaninca, que falam Quechua? É a suástica. Isso até hoje no Brasil. Eu pego e mostro as fotos pra vocês aqui agora. Que o símbolo dos Achaninca é a suástica, tá? Tudo isso já foi estudado lá por esse pessoal aí, que hoje em dia é da Hiperbórea. Mas esses ensinos são mais antigos. A Hiperbórea só tá falando disso agora. Mas é muito anterior. Essa vinda, né, essa releitura ali, esse encontro dos tempos, e não deixou de ser, né? Assim foi. Eles não atacaram, aceitaram, foram cordiais, porque consideraram ali os espanhóis, os portugueses vindo do mar como partes desse desdobramento dos deuses, né? Porque eram brancos iguais a eles e vinham sobrevoando no mar, né? Como ele tinha prometido que viria. E era, de certa forma, era o corpo de Cristo chegando, não era? Assim aqui a cristandade foi estabelecida, né? Trazendo o chakra do passado para o presente, por assim dizer, né? Ou vice-versa, mas unindo esse ponto até então isolado ao consciente coletivo, tecnologicamente, cognitivamente superior, né? Por assim dizer, embora não espiritualmente necessariamente, porém com maior domínio sobre os reinos temporais, que é o que interessa para o reino quântico. Então o índio não tem nenhum domínio sobre o reino temporal, embora tenha uma boa conexão quântica, ele está totalmente entregue a isso de maneira sensorial, não lógica. Então é importante que aquele lado científico, aquele lado do conhecimento, das experiências binárias que os europeus trouxeram, tudo isso, e os judeus também, né? Visto que essas tribos aqui, deixadas, os índios, já tem esse laço Egito e Israel que acontece lá, que também tem, né? Kukulkan, né? Quetzalcoatl, esses pontos luciferianos dos índios, os deuses, os contos, a mitologia deles, né, com as 12 cores, os ângulos, tudo isso, se enlaçam com as tribos de Israel que por aqui passaram, né? Inclusive desdobramentos temporários, como o de Salomão. Então você vê que o ponto binário ali, o ponto quântico, né, o ponto do céu e da terra estão sempre se enlaçando nos dois ângulos, nos dois pontos extremos da terra, né? Mas aqui, esse desdobramento, esse diálogo, esse enlace, né, esse conflito ou esse sexo, né, entre o binário lógico e o quântico, o espiritual, ficou se desdobrando lá no centro, entre Israel e Egito, né, se espalhando pelas redondezas em reinos intermediários, né, posteriores, e também aqui desse lado, né, entre esse aspecto espiritual, quântico, né, vindo do ponto luciferiano e das tribos que aqui tocaram também. Essa conversa vai se tornando uma só, até que se encontram, né, e aí repete de uma maneira macro aquilo que acontecia relativamente no micro, entre eles ali, né? E aí aquele povo todo ali se viu como um, de repente, né? Naquele continente sendo visitado por outro lá de fora, que relativamente também era um já, né? Os judeus, os europeus que vinham ali, né? Ou seja, os egípcios e os israelitas vinham juntos como um, e aqui, né? Os luciferianos, os Quetzalcoatl e as tribos também se viam como um, né? Se revisitando, se reinteragindo, se uniram através da separação e se separaram através da união, né? Então veja que é a simetria trabalhando com ela mesma, né? Assim se
intercalaram, né, interagiram, se filtraram, eram eles mesmos dialogando com eles mesmos. Eram tribos lusferianos vindo de fora e ali dentro. E um dos nomes mais antigos do Egito, que é Misri, que hoje é a raiz etimológica da palavra miséria, já foi sinônimo de poder. E tem origem em Misraim, descendente de Noé, um dos patriarcas da civilização egípcia, numa época em que esse povo tinha pele mais escura. Tanto que quando Noé nasceu albino, gerou um rebuliço ali, entendeu? O cara desconfiou que não era filho dele. Tanto que teve um desdobramento atemporal com os patriarcas da linhagem, confirmando que sim, que Noé era filho. Mas, enfim, são muitos desdobramentos dentro dessa cultura egípcia, que até hoje o sistema europeu tenta puxar para si devido ao que os gregos fizeram. Eles iam se iniciar no Egito e retraduziam os conhecimentos em grego, como se fossem conhecimentos deles, mas na verdade eram retraduções. Eu convivo com a minha gnose, e quando eu acesso uma informação no externo que ressoa como verdade para mim, aí eu acoplo. É por isso que quando tu fala do Bob, que não tem como ele absorver isso por gnose, eu fico, mano, lógico que tem, foi o meu método. Por exemplo, a visão sobre o Egito. A minha é diferente da dele. E eu ressoo muito mais com a minha versão do que com a deles. Eu compreendo de onde vem a deles, é parecido com a tua. Tanto que eles tentam retraduzir Isis como branca. E não é. Não é. Isis é negra. Nesse ponto egípcio, a minha visão tem ressonância com a Zenai de Zená. É onde, de fato, a minha gnose diz, aqui está a verdade. O culto a Isis foi helenizado através de Teofilopator. Apenas. Misraim, neto de Noé, segundo filho de Cam, irmão de Cush, Put e Canaã. Seus descendentes, Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Petrusim, Casluim, ancestral dos filisteus, e Caftorim, formaram os antepassados do povo egípcio e também de diversos povos africanos. Jafé, nascido albino, assim como Noé, deu origem aos povos europeus. Sem, nascido com aspecto miscigenado, deu origem aos povos árabes e israelitas. Cã, como já mencionado, é ancestral dos povos africanos. O deus criador Yanomami é o Mama. Criou o cosmos e os humanos. Junto com ele nasceu Yoassi, visto como a origem da morte, dos males de todo mundo. Há quem diga que os povos não indígenas, ou seja, aqueles que não vivem nas florestas, nasceram da semente de Yoassi. Segundo algumas visões, os povos da floresta e os brancos foram criados juntos, mas devido à natureza bélica dos povos brancos, eles foram separados dos povos da floresta para poderem usufruir de suas próprias naturezas. Somos um jardim de expressões que vão além das palavras. Esteja à vontade para aprender e ensinar o que já sabe. Mi vedele.